Eterno e santo. Ó Deus, nós te somos agradecidos porque o teu Santo Espírito nos proporciona, mesmo aqui na terra, essa atmosfera que é do céu. Nós te louvamos, ó Pai, porque nos sentimos entre os querubins e os serafins, que entoam a ti os mais altos e sinceros louvores. Ó Deus, agora rogamos que do teu trono, ó Deus, nos venha a tua voz, e que pela tua palavra, ó Pai, tu nos encoraje e tu nos admoestes, ó Deus. Fala conosco agora, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 9, e versículo de número 23. Daniel 9 e 23. Diz assim a Bíblia Sagrada, Daniel 9 e 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Podeis assentar. Amados irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Daniel, percebemos que Deus lhe dava um título todo especial, um homem que era muito amado. Por diversas vezes no livro do profeta Daniel nós vemos Deus chamá-lo deste modo, como um homem que era muito amado. Em Daniel 10 e 19, diz a Bíblia o seguinte: e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, diz Daniel, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortalecestes. Em Daniel 10 e 11, está dito o seguinte: ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Notemos, irmãos, que não apenas em um momento, mas em diversas vezes, através de um anjo, Deus chama Daniel de homem muito amado. O anjo chega dizendo, és homem muito amado, és um homem muito amado. Portanto, se Daniel era um homem muito amado por Deus, se Daniel era alguém a quem Deus queria tanto bem, convém que saibamos, irmãos, como este homem viveu, para que possamos seguir as suas pisadas. Para que você seja chamado de amigo de Deus como Abraão, tem que aprender da vida de Abraão algumas lições, dentre as quais destaca-se a da fé inabalável. Para que você seja um homem chamado de homem segundo o coração de Deus, convém que você aprenda através da vida de Davi, que foi chamado deste modo. E dentre aquilo que você pode aprender da vida de Davi, por certo estará o espírito de louvor, de adoração a Deus e de súplicas. Se você quiser ser conhecido como o apóstolo Paulo o foi, ou seja, como um homem que orava, você tem então que orar como o apóstolo Paulo orava. Quando Deus foi falar de Paulo a Ananias, disse-lhe, vai à rua tal, entra na casa de fulano de tal, e o homem que estiver lá orando, esse é Saulo. Paulo, portanto, foi identificado por sua vida de oração. Ele era o homem que orava.
E de fato, até sobre o falar em línguas em oração, ele disse: dou graças a Deus, porque falo mais em língua do que todos vós. E para que tenhamos este título de homem ou mulher muito amado ou muito amada de Deus, necessário se faz que aprendamos lições que nos vêm através da vida de Daniel. Portanto, vamos estudar, meus amados irmãos, nesta noite, acerca da vida do homem muito amado por Deus. Vamos aprender acerca da vida de Daniel. Convém que se diga antes, porém, que o livro de Daniel não trata apenas de sua vida. O livro do profeta Daniel, na verdade, fala-nos de 4 jovens. O próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 4 jovens foram levados ao palácio do rei da Babilônia e não ficaram submetidos a jugo, mas tiveram um certo conforto no palácio e uma certa posição, em virtude da cultura e do saber que dispunham e que interessava ao rei da Babilônia, que queria homens inteligentes na sua corte. Eu quero chamar a atenção para o seguinte fato, que estes 4 homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eram em primeiro lugar, todos eles jovens. Em segundo lugar, todos eles eram sábios. E em terceiro lugar, todos eles ocuparam posição importante, posição de reconhecimento lá na corte do palácio do rei da Babilônia. Vejamos o que a Bíblia Sagrada nos diz em Daniel 1:17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Meus amados irmãos, estes homens tinham 4 condições, que para o mundo de hoje são condições perturbadoras da fé. São 4 qualificações que hoje julgam ser impeditivas de uma vida cristã fervorosa, devota e autêntica. No entanto, de modo espantoso e até contrastando com as opiniões de nossos dias, esses jovens, reunindo estas posições, viveram uma vida de fé e de firmeza na palavra de Deus. Alguém pergunta: pastor, que condições, situações são essas? Em primeiro lugar, eles eram jovens. Em segundo lugar, eles eram inteligentes. E poderia dizer, em terceiro lugar, que eles eram cultos. E em quarto lugar, eles, meus amados irmãos, tinham posição importante. Poderia eu abreviar as qualificações, identificando a cultura com a inteligência, então falaríamos de 3. A juventude, a cultura e a posição. Eles tinham essas 3 coisas. Muita gente diz hoje o seguinte: um jovem não pode ser fiel a Deus, porque num mundo como o de hoje, dizem, as tentações, os prazeres, as paixões são apresentadas aos jovens incessantemente, mediante a televisão, a propaganda, e mediante todas as coisas que se nos apresentam nas ruas. Há hoje um pensamento segundo o qual a igreja precisa fazer concessões ao mundo. A igreja precisa fazer algumas transações com o mundo, porque senão, dizem, os jovens irão debandar da igreja. Muitos segmentos da cristandade estão adotando o rock evangélico, afrouxando a doutrina, promovendo a permissividade sensual, porque dizem eles que se assim não o fizerem,
os jovens não estarão mais nos cultos das igrejas. Mas em nossos dias também se diz que as pessoas cultas e dotadas de certo saber não serão boas cristãs. Porque, meus amados irmãos, verdade seja dita, a maior parte daqueles que dizendo-se cristãos hoje são dotados de cultura secular, se tornam pessoas que fazem a fé cristã se dobrar diante da cultura secular que tem. Muitos estão aí dizendo-se cristãos, explicando a doutrina da Trindade de modo a desvirtuar a triunidade de Deus. Para muitos o Deus da Bíblia é impessoal e há uma corrente no protestantismo chamada de liberalismo teológico ou modernismo teológico, que questiona todas as passagens da Bíblia que referem-se a eventos miraculosos. Há muitos aí que, dizendo-se cristãos, negam a maior parte dos milagres da Bíblia e já formaram até um slogan. Eles dizem: a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas a contém em algumas passagens. O feminismo tem entrado na cristandade e para que ele seja promovido, muitos têm negado a inspiração divina sobre os autores que escreveram a Bíblia, quando eles protestaram contra mulheres fazendo papéis que pertencem aos homens. Portanto, nós temos visto, irmãos, aqueles que são dotados de saber transigindo, fazendo concessões à cultura secular. A terceira qualificação daqueles jovens era esta: eles eram pessoas que tinham uma posição reconhecida dentro do palácio. Eles, de certo modo, eram conselheiros do governo da Babilônia. E muitos hoje dizem que se alguém ocupar posição de destaque, não consegue mais ater-se aos padrões da fé cristã. E de fato, muitos dos que têm uma bagagem financeira elevada têm adotado o evangelho da prosperidade para não ter que seguir o mandamento da Bíblia que ensina a ajudar o necessitado. Para eles, o pobre é um amaldiçoado e eles é que são os abençoados porque são ricos. Muitos dos que se dizem cristãos e têm posição importante, têm se deixado levar pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, e gostam das igrejas suntuosas e ricas, e desprezam os irmãos mais simples, e parecem estes ter mais comunhão com os do mundo que têm um status social semelhante ao deles, do que com os cristãos que são mais simples na sociedade. Meus amados irmãos, de fato, nos nossos dias, muitos têm na sua juventude se corrompido, ou ainda no seu saber, ou ainda na sua posição. Mas aqueles 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, eram jovens, eram dotados de saber, eram, meus amados irmãos, pessoas que ocupavam posições de relevância, mas eles não se dobraram ao mundo, à carne, ao diabo, ao presente século, não abdicaram dos princípios do Evangelho, não fizeram concessões ao mundo, mas se agarraram à palavra de Deus e foram fiéis ao Todo-Poderoso. Numa oportunidade para trás, eu preguei num culto de quinta-feira sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes jovens recusaram-se a dobrar-se diante da imagem de ouro feita por Nabucodonosor. Nabucodonosor não queria idolatria, eu expliquei no culto passado em que preguei sobre isso. Nabucodonosor não queria
ser cultuado, se o quisesse, não pediria ao povo que se prostrasse diante de uma imagem, mas sim diante dele que estava vivo. Quando ele pediu ao povo que se prostrasse diante da imagem, na verdade queria do povo um voto de lealdade política, porque a imagem personificava o império. O próprio rei Nabucodonosor tinha os seus deuses. E portanto não queria se apresentar como Deus, ele queria que o povo se dobrasse à regência do império e fizesse um compromisso político de fidelidade com ele e com a sua regência. Trombetas eram tocadas, instrumentos soavam, e ao final de todo este barulho as pessoas deveriam se prostrar diante da imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego se mantiveram de pé e não se dobraram diante da imagem. Os fofoqueiros da corte chegaram até o rei e disseram: estes 3 jovens judeus não fazem caso de ti. Mas na verdade Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam se opondo à pessoa de Nabucodonosor. Eles não estavam, meus amados irmãos, tentando agredir ao homem, estavam tentando ser fiéis a Deus. E Nabucodonosor perguntou a eles: vocês não fazem caso de mim? Por que vocês não se dobram diante da imagem? E aqueles jovens com muita firmeza disseram: nós não temos que te responder nada. Meus amados irmãos, eu quando preguei sobre a história desses 3 jovens, comentei sobre esse versículo em que eles respondem assim a Nabucodonosor. Eles disseram: não temos que te responder nada, porque quem faz a coisa certa não tem que se explicar. Quem tem que se explicar é o errado. Neste mundo de hoje, as pessoas pecam, abusam da longanimidade de Deus e acham que não tem que explicar nada. Enquanto que chegam aos crentes que estão obedecendo a Deus e ficam pedindo de nós explicações por que é que somos assim. Mas Nabucodonosor, quando fez a pergunta, ouviu a resposta certa: nós não temos que te responder nada. Eu fico me lembrando de Elias quando entrou na casa de Acabe. Acabe disse: és tu, perturbador de Israel? Elias disse: perturbador és tu, quem trouxe a idolatria para Israel. O que Elias queria dizer era o seguinte: Acabe, se tu não tivesse trazido a idolatria, eu estava calado. Eu estou falando porque trouxe tu isso para Israel. Não sou eu quem começou, foste tu. Eu não sou o perturbador, és tu o perturbador. Meus amados irmãos, aqueles jovens se mantiveram firmes. O rei irou-se e disse: vou lançar vocês na fornalha ardente, e nenhum Deus vai poder livrar vocês. Aqueles jovens com muita firmeza disseram: o nosso Deus nos livrará, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante da imagem. Ou seja, aqueles jovens mostraram que serviam a Deus, não pelo que Deus podia lhes dar, mas pelo que Deus era: santo, justo, longânimo e maravilhoso. A linguagem deles era como a de Jó, que disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu fico imaginando aquela situação. Por certo, alguns judeus devem ter falado com Sadraque, Mesaque e Abdenego e devem ter dito o seguinte para eles: se dobrem diante da imagem. É só uma coisa aparente no coração de vocês, vocês estão desligados de tudo, é só se dobrar, só faça o gesto físico. Devem ter aconselhado a eles 3 isso. Mas aqueles homens eram firmes demais, irmãos, para se deixar levar por estes conselhos. É assim que o mundo faz. O patrão lhe dá o dinheiro e diz: compra ali uma carteira de cigarro. Você diz: mas eu sou crente. Ele diz: não, mas o dinheiro é meu, você vai comprar para mim. Sempre é uma história bonita, irmãos. Há muitos por aí dizendo: ah, você aceitou Jesus, pode continuar como garçom no bar, levando a cachaça para as mesas, dizem eles.
Você não está bebendo. São os outros que estão bebendo, você pode ficar lá, mas um crente não aceita isso, irmãos. Ficam tentando enfeitar, dar um jeitinho, embelezar a desobediência, diminuir a intensidade da culpa, caso venhamos a cometê-la. Nós vivemos hoje num período de transigência, de desculpas, de justificativas. Todo tipo de pecado hoje recebe inúmeras explicações. Mas chegou a hora, irmãos, de cada um, se tiver pecado, dizer: Jesus, eu errei. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Recebe-me como teu filho. Meus amados irmãos, Sadraque, Mesaque e Abdenego ficaram ali, firmes. Foram lançados na fornalha ardente, amarrados. Só se queimou no fogo as amarras, porque o fogo não ardeu nem sequer no cabelo deles. A Bíblia diz que eles fizeram foi passear no meio da fornalha. E Nabucodonosor, quando viu, disse: nós colocamos 3 amarrados e tem 4 soltos passeando. O quarto era Jesus, que estava com aqueles 3 homens. Deus foi fiel porque eles eram fiéis. Eram jovens. Eram só 3 crentes no meio de não sei quantos incrédulos pressionando. Tinha uma ameaça do rei. Eram sábios. Poderiam ter se valido de sua sabedoria para se justificarem diante de suas consciências. Eram pessoas de posição, poderiam temer perdê-la. Mas aqueles homens não temeram nem o fogo, irmãos. E Daniel era como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Apesar de sua juventude, apesar de sua cultura, apesar de sua posição, ele não cedeu, ele não transigiu, ele não fez concessões. Ele fincou, irmãos, o seu pé na palavra de Deus e não saiu de lá. O seu fundamento era a vontade de Deus. Nós conhecemos pela Bíblia que quando Daniel chegou na corte, quando chegou no palácio, foram trazidas a ele as iguarias do rei. Queria o empregado do palácio que Daniel, assim como os demais, comesse das iguarias do rei. As iguarias do rei eram comidas, por certo deliciosas, porém oferecidas aos deuses. Daniel disse: eu não vou comer isso aí não. Alguém talvez tenha dito: mas Daniel, não foi tu que ofereceu aos deuses, foram outros. Tu só vai comer, não tem problema nenhum. Daniel disse: eu não vou apoiar isso não. Eu não vou comer essa comida porque eu sei que elas são oferecidas aos deuses. Que homem firme, irmãos. Muita gente hoje vai dizer: que homem quadrado, que homem difícil, nem uma comida ele come. Oferecida aos ídolos, não. Tem gente hoje, irmãos, que diz que pode ser crente e jogador de futebol profissional. Eles dizem: não, nós só estamos jogando bola por profissão, dizem eles. Se as pessoas estão lá nas arquibancadas bebendo cachaça, fazendo batucada, a culpa não é nossa, a gente está lá no campo. Acontece que esse que está lá no campo jogando bola vive às custas do pecado daquele povo que está lá nas arquibancadas. Porque se o povo não pagar o ingresso e for pecar lá em cima, eles não têm dinheiro no bolso. A comida deles é amaldiçoada. O pão que eles dão aos filhos é o pão que está faltando ao filho daquele homem que pagou o ingresso com o dinheiro que deveria ser para alimentar a sua família e foi beber cachaça e fazer batucada nas arquibancadas. Meus irmãos, o crente não pode viver sob o custo do pecado alheio. Daniel não quis comer a comida.
O empregado disse: mas Daniel, tu vais emagrecer se não comer? Ele disse: traz legume e água que eu como. Nós vamos daqui a pouco ver que Daniel era um homem disciplinado, irmãos. Ele quando não era para comer, não comia. Ele não era aprisionado à gula. Era um homem de jejum e de oração. Ele disse: quero legume e água. O homem disse: mas tu vais emagrecer enquanto os outros vão engordar. Ele disse: traz legume e água que depois tu vai ver. Daniel ficou comendo legume e água, irmãos, e ficou mais forte que os outros. Porque Deus honra quem lhe honra. Deus é fiel para quem é fiel para com Ele. Depois, meus amados irmãos, muitos ficaram enciumados de Daniel. E ficavam tentando encontrar nele alguma coisa errada para levar uma acusação ao rei da Babilônia. Mas diz a Bíblia que por mais que eles procurassem alguma coisa errada em Daniel, não encontravam nada. Aí eles fizeram uma reunião e disseram: vamos tentar encontrar alguma coisa na lei do Deus dele que esteja em conflito com o rei da Babilônia. Porque se a gente tiver que encontrar alguma acusação contra ele, tem que ser na obediência dele a Deus, a lei do Deus dele. Porque de outro modo ninguém encontra erro nesse homem. É isso que a Bíblia diz em Daniel 6:5. Diz assim a Sagrada Escritura: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Esses homens, inimigos de Daniel, convenceram ao rei para que baixasse um decreto, segundo o qual, durante um período, quem se dirigisse em oração a outro Deus que não o próprio rei, seria lançado na cova dos leões. Sabiam aqueles homens que Daniel, todo dia, em determinadas horas, se ajoelhava, abria as janelas do seu quarto e, voltado para Jerusalém, clamava a Deus. Meus irmãos, Daniel não quis nem saber de decreto de rei. Ele obedecia ao rei, mas obedecia antes a Deus que aos homens. Ele sabia do decreto, mas entrou na casa dele na hora que ele tinha que orar. Abriu a janela e começou a clamar a Deus. Meus irmãos, que homem radical. Alguém poderia dizer: Daniel, é só um período de tempo. Por que tu não aguenta uma semana sem orar, Daniel? Tu ora só em espírito. Meus irmãos, se ele vivesse em nossos dias, ia aparecer um para dizer isso. Ou então dizer: Daniel, tudo bem que tu ore, mas para que com a janela aberta para os outros verem? Ora então lá no cantinho para ninguém te acusar. Tu é muito obstinado. Tu ora gritando e não abre a janela, Daniel. Mas Daniel não tinha vergonha de falar com Deus. Meus irmãos, a cristandade de nossos dias precisa rever a história de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abdenego. Esses jovens, sábios, de posição, mas intransigentes em obedecer a palavra de Deus. Daniel abriu a janela e começou a orar. Lançaram ele na cova dos leões. E ele ficou orando lá na cova dos leões. E os leões não o comeram, porque leão come carne e Daniel cheirava a espírito. Saiu ileso, saiu sem nenhum problema. Porque Deus enviou o seu anjo e livrou o seu servo. Mais uma vez fica evidente que Deus honra a quem lhe honra. Meus amados irmãos, nós vivemos em dias em que se está a defender um relativismo moral. As pessoas dizem: bem, isso aqui é certo para mim, mas pode ser errado para o outro. O que é errado para você, para mim pode ser certo, é o que dizem hoje. As pessoas ficam negando qualquer verdade ou preceito absolutos. Tudo é relativo, dizem eles.
Se tudo fosse relativo, já tinha uma coisa que era absoluta, era que tudo é relativo. Se tudo variasse, já tinha uma coisa que não variava, o fato de tudo variar. Meus amados irmãos, não há como fugir do absoluto. Heráclito, que foi um filósofo grego que começou com esse negócio de dizer que o certo hoje pode ficar errado amanhã. Heráclito disse assim: tudo é como um rio, tudo está correndo. A água que passou por aqui já está lá e as águas que estão chegando são novas. Heráclito dizia: o mundo todo está em movimento e a moral está em movimento. O que é certo para um é errado para outro, o que é certo hoje é errado amanhã. Mas como o mundo tinha um movimento ordenado, Heráclito teve que fazer menção a uma ordem no universo que nunca mudava. Porque o movimento não era um movimento desregrado, era um movimento que seguia um percurso rítmico. E ele então falou que por trás do movimento havia o Logos, que inclusive é a palavra traduzida por verbo quando se refere a Cristo. E ele dizia: o Logos é o que não se movimenta, é o que está parado. Até o homem que inventou o relativismo terminou dizendo que havia alguma coisa que não variava, e que ele chamou de Logos e que nós chamamos de Deus. Einstein falou nos seus dias, na teoria da relatividade, que muito influenciou para o relativismo moral de hoje, apesar de ser uma teoria da física. Mas o próprio Einstein admitiu que por trás do movimento relativo havia um ser superior e absoluto. Que ordenava o movimento. Todos esses que quiseram relativizar as coisas terminaram admitindo que havia um absoluto. Todos esses que quiseram dizer que tudo variava terminaram admitindo que havia algo permanente. Porque nós não podemos fugir da realidade, irmãos. Existe um Deus que não muda. Existe um Deus para o qual não há futuro nem passado, tudo é um eterno presente. E esse Deus imutável se relaciona com os homens e, portanto, o pecado é uma ofensa contra Deus. E o que é pecado ontem, o que foi pecado ontem não pode deixar de ser pecado hoje. Porque o que ofendeu a Deus ontem está ofendendo hoje, porque Deus não mudou. Você não pode dizer: isso aqui é pecado para mim, para você não é. Como se o seu ato ofendesse a Deus e o mesmo ato em outra pessoa não ofendesse. Se o pecado é pecado porque ofende a Deus e Deus não muda, irmãos, então o pecado é sempre pecado em qualquer época, na vida de qualquer pessoa. Tem gente que diz: se para você Deus pediu para tirar as joias, para mim não está pedindo. Tem gente que diz: você se veste com simplicidade porque Deus tocou no seu coração, não tocou no meu. Meus irmãos, isso parece bonito e espiritual, mas na verdade essa é uma acusação contra Deus. A pessoa está dizendo: eu não mudei. Não foi porque eu não quis, foi porque Deus ainda não falou, é Ele que está atrasado. A pessoa fala dessa questão do toque, como se isso fosse uma coisa espiritual. Não, no dia que eu for tocada, a Bíblia já diz o que Deus quer de você. Quando você lê a Bíblia e Deus falar com você pela Bíblia, já tocou. Mas o povo fica lançando a culpa em Deus. Não sou eu que não quero, é Deus que não me tocou. Deus já tocou e você está em desobediência. Arrependei-vos, diz a Sagrada Escritura. Meus irmãos, aqueles jovens, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, eram jovens que sabiam que Deus não aceitava desculpas ou concessões. Eles sabiam a que Deus serviam. E por isso eles não se dobravam ao pecado. Eles não se dobravam a reis. Eles não se dobravam a leões. Eles não se dobravam a fornalha. Eles não se dobravam ao diabo. Podia o mundo inteiro estar contra eles. Eles não iam se dobrar. Porque eles só se dobravam diante do Todo-Poderoso,
eterno do Deus da Bíblia. Meus amados irmãos, os princípios morais de Deus podem ser resumidos em dois, sendo que um deles pode ser subdividido. E esses dois princípios são os seguintes: as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. Não ame as coisas, só as pessoas devem ser amadas. Coisas são para serem usadas, não amadas. Tem gente que ama o seu carro, o seu dinheiro, as suas joias. Ama a sua beleza artificial e produzida, não pela natureza, mas por sua iniciativa. Coisas não são para ser amadas. Coisas são para ser usadas no amor ao próximo. Só as pessoas devem ser amadas. Agora, esta regra moral de que as pessoas devem ser amadas comporta uma divisão. As pessoas humanas devem ser amadas de forma finita, mas Deus deve ser amado infinitamente. Jesus disse: tudo se resume a 2 mandamentos. Primeiro, ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. Eu devo amar o meu próximo sob medida, como a mim mesmo. Eu devo amá-lo igual como eu me amo. Mas para Deus não tem medida, é com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Ama a Deus, irmão, com tudo que tu tens. E se Deus te der mais, ama com o que Ele ainda te der. Meus amados irmãos, a vida cristã não é um código de regras, não é um conjunto de leis impostas. A vida cristã é amor a Deus, mas é um amor incendiário, é um amor, irmãos, que é maior do que uma bomba atômica. Deus não pede a você que você o ame aos domingos no culto, não. Deus não pede a você que você o ame nas poucas horas do dia em que você está lendo a Bíblia, não. Deus quer que você o ame, irmãos, incessantemente. É preciso que sua mente pense em Deus de manhã, de tarde e de noite. Você tem que sonhar morando no céu com Jesus. Você tem que acordar cantando hino. Tem que andar na rua dando glória a Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Alguém diz: pastor, isso é fanatismo. Chame do que você quiser, mas é isso que você tem que fazer. Aleluia. Daniel era um fanático. Se esse for o caso, Daniel, o decreto do rei é que não pode orar. Daniel disse: eu vou orar. Não abre a janela não, Daniel. Eu abro. Tu vai para a cova dos leões, Daniel, não tem problema. Se Jesus estiver comigo, eu vou até no inferno. Santo Agostinho foi que disse: não temo morar no inferno se Jesus morar lá comigo. Meus amados irmãos, estamos precisando de gente assim. Deus está convocando o exército. Esses dias, quando eu estive pregando na Paraíba, eu disse que eu estava sentindo de Deus, nos dias em que estava lá, que Deus ia levantar homens em todo esse Brasil, irmãos. Homens que o amam, mulheres que o amam. Deus vai levantar um exército de pregadores cheios de zelo, de fervor, de devoção, de amor a Deus. Chega de uma cristandade exibicionista de pregadores astros e estrelas.
Deus está querendo, irmãos, servos, gente que o ama com um amor que faz ferver o coração por dentro. Daniel não cedia nenhuma unha. Quando Moisés pediu a Faraó que liberasse o povo, para o povo de Israel sair do Egito e ir para a terra prometida, Faraó disse: vão os homens, ficam as mulheres e as crianças. Moisés disse: nenhuma unha vai ficar aqui. Nenhuma unha para o diabo, irmãos. Nenhuma unha para o mundo. Em Cantares 2:15, a Bíblia diz que são as raposinhas que destroem as vinhas. São os chamados pequenos pecados que estão destruindo a cristandade. A Bíblia diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas a Bíblia também diz: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. O autor de Provérbio diz: nem olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, nem olhe para ele. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Só converse o que é de Deus, meu irmão. Só converse o que é do céu. Aleluia. Como é bom quando eu ouço alguém resmungar: aquele crente é muito chato, só fala de Jesus. É Jesus toda hora, ninguém consegue conversar outra coisa com ele. Eu digo amém, é dos meus. Daniel, irmãos, aprendeu a lição de que o secular deve ser dirigido pelo espiritual. Daniel tinha uma posição, Daniel trabalhava. Quando alguém pensa em Daniel, um profeta, um homem que tinha visões, um homem que tinha experiências marcantes com Deus, imagina logo que Daniel era um homem que não trabalhava, passava o tempo todo só em manifestações externas de devoção, mas Daniel tinha ocupações, tinha negócios que lhe cabiam, que lhe diziam respeito. Mas, meus amados irmãos, Daniel, ele encheu a sua vida com o Evangelho. Ele aprendeu que não precisava deixar as suas ocupações habituais para servir a Deus. Até nelas ele podia servir a Deus. Veja o que a Bíblia diz em Daniel 8, versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci. Note, Daniel ficou fraco, irmãos, por causa da experiência que teve com Deus. O espírito dele recebeu uma visitação de Deus de modo tal que o corpo dele não aguentou. Ele ficou fraco. Ele diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel teve uma experiência com Deus tão forte que ficou fraco. Quando restabeleceu, foi cuidar dos negócios do rei, foi trabalhar. Ele disse que ficava o tempo todo pensando na visão, mas trabalhando. Ninguém vinha me dizer: eu não posso, pastor, viver assim, amando a Deus de todo o coração, alma e força, porque eu trabalho. Ninguém vinha me dizer: eu não tenho tempo para orar, porque eu só fico no meu trabalho. Ore no seu trabalho. Santifique o dinheiro que você ganha, ajude a obra missionária, ajude o necessitado. Compre livros bons para você ler e alimentar a sua espiritualidade. Fale de Jesus para alguém estar lá no seu emprego. Dê um bom exemplo como empregado. Mostre para os outros que estão trabalhando e resmungando que você dá glória a Jesus nos seus afazeres. Seja luz, meu irmão, sal da terra e luz do mundo. Em terceiro lugar, Daniel tinha uma vida devocional disciplinada e ativa, irmãos. Daniel era homem de oração.
A Bíblia registra uma oração inteira que Daniel fez a Deus, por diversas vezes ela fala de Daniel em oração, mas não apenas ele orava, ele jejuava. Num episódio no livro de Daniel está registrado que ele jejuou por vários dias, deixando totalmente de comer. No outro momento diz que ele deixou de comer coisa desejável, ele fez um jejum parcial que durou semanas. Em Daniel 9, 18 e 19, a Bíblia diz assim: ou melhor, em Daniel 10, versículo 3, vamos ler primeiro Daniel 10 e 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passassem as 3 semanas inteiras. Em Daniel, capítulo 9 e versículo 3, está escrito o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel era homem de oração e de jejum, meu irmão. Quantas vezes você jejua no ano? Você tem praticado jejum, meu irmão? Daniel jejuava com prazer. Ele perdia até a fome, porque estava com fome, era de Deus. É preciso, irmãos, que tenhamos uma vida devocional, disciplinada e ativa. Mas não somente orava e jejuava. Daniel sabia orar. Ele não confiava em seus méritos. Ele podia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ouve-me, porque eu oro tantas vezes por dia, porque eu jejuo tantas vezes por semana. Ele podia fazer isso como os fariseus faziam. Os fariseus tinham vida disciplinada, mas achavam que por vivê-la, Deus estava obrigado a ouvi-los. E eles ficavam sim, vai descendo diante de Deus em suas orações. Como na história que Jesus contou, onde um fariseu entrou no templo e disse: dou graças a Deus porque não sou como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo e faço isso e aquilo. Mas Daniel não era assim. Daniel, por mais que fosse santo, irmãos, se vivesse uma vida devocional disciplinada, ele sabia que diante de Deus não merecia nada. Quando ele orava a Deus, só confiava na sua graça. Veja o que a Bíblia diz em Daniel 9, 18 e 19. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel sabia orar, irmãos. Daniel, diante de Deus em oração, sentia que ele não era nada, era pó e cinza. Ele dizia: Senhor, eu falo contigo não fiado nas justiças que tenho para te apresentar, mas das tuas muitas misericórdias. Atende-nos, não porque mereçamos, mas por amor de ti mesmo, porque este povo tem o teu nome sobre si. Meus amados irmãos, Daniel era sensível à palavra de Deus. Não apenas ele orava e jejuava, ele lia a Bíblia. E era daqueles que quando lia a Bíblia começava a chorar. A Bíblia de Daniel devia ser encharcada, irmãos, porque ele era um homem sensível à palavra. Daniel 9, versículos de número 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza.
Tem gente que lê a Bíblia e não acontece nada, irmãos. Quando Daniel lia a Bíblia, ele fazia jejum, orava e se derramava na presença de Deus. A palavra de Deus soava de forma estridente no coração de Daniel. Ela provocava em Daniel mudanças, ações, reações. Note que ao lê-la, ele disse: eu fui orar, eu fui jejuar. Tem gente aqui que folheia a Bíblia. A Bíblia fica dizendo como ele tem que ser, ele está completamente o contrário do que a Bíblia preceitua. E ele não se comove. Isso demonstra que por mais que ele diga que a Bíblia é a palavra de Deus, de fato no íntimo ele não crê nisso. Ou pelo menos não crê como devia crer. Porque ele ouve o que a Bíblia diz, mas não se comove. Não se move. Daniel foi diferente, irmãos. Ao lê-la, Daniel orava. Daniel se humilhava, Daniel pranteava. Em Daniel capítulo 10, versículos 1 e 2, veja o que a Bíblia diz. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naquele dia eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Note, quando ele entendeu uma determinada verdade que lhe veio pela palavra de Deus, ele ficou tão impactado com ela, que passou 3 semanas chorando. Pranteei durante 3 semanas. É preciso que você abra a Bíblia e leia sobre o inferno e comece a não ter como mais dormir de noite pensando nos que estão indo para lá. A fim de que você se erga do seu marasmo e comece a pregar o Evangelho. Tem gente aqui que fica abrindo a Bíblia falando sobre o inferno. E ele sabe que multidões estão morrendo indo para lá e não se comove. Meu irmão, isso não é poesia não. Esse livro aqui não é livro de mitologia não, é a palavra de Deus. Se você começar a entender isso, é arriscado você ler um versículo e passar 3 semanas chorando. Na Bíblia, há o registro de 2 reis que leram a Bíblia. E as reações foram completamente diferentes. Em Jeremias 36, 23, a Bíblia fala de um rei que leu o livro do profeta Jeremias. Quando leu, sabe o que foi que ele fez? Pegou um canivete, começou a picotar, rasgou o texto da Bíblia todinho, com raiva, ele jogou no fogo. Mas em 2 Crônicas 34, 19, a Bíblia fala de um rei que encontrou o livro da lei que estava perdido. Quando leram o livro da lei para ele, diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes e caiu prostrado em terra, clamando a Deus. De duas uma, ou você rasga o livro ou o livro rasga você. Ou você lê esse livro e rasga o seu coração, ou por mais que ele esteja intacto em sua mão, se você não se sensibilizar, é você que está rasgando o livro. Só tem 2 tipos de gente, irmãos, que rasga o livro, e não é obrigado você fazer isso para rasgar, você pode engavetar e estar rasgando. E aqueles que o livro rasga o coração deles. E Daniel era um daqueles que o coração era rasgado pela palavra de Deus. Daniel, irmãos, era um homem sábio, não apenas secularmente, ele era um homem sábio nas coisas de Deus. Ele interpretou o livro do profeta, como nós vimos. Ele discernia as visões. Mas Daniel não era soberbo. Ele aprendeu desde cedo que nós temos que entender a verdade de Deus e nos humilhar quando sabemos dela. Tem gente hoje descobre certas coisas na Bíblia, aí fica vaidoso por sabê-las. O crente que está com o espírito correto, ao aprender mais, se sente mais responsável, ele faz ficar mais humilde. Ele diz: Jesus, quem sou eu?
para saber disso. Que responsabilidade não tenho eu agora que entendi mais da tua palavra. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo de pessoas soberbas, teólogos que não estão centrados na Bíblia, mas em seus pensamentos próprios e se inchando de seu pretenso saber. Mas Daniel era um homem que quanto mais sabia, mais humilde ficava. Veja o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 10, do versículo de número 12, Daniel 10 e 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Note o que o anjo disse, que Daniel aplicou o seu coração a compreender e a se humilhar diante de Deus. Por fim, irmãos, Daniel era um homem que tinha experiências com Deus. Daniel era um pentecostal, para falar dele com a linguagem de nossos dias. Veja o que a Bíblia diz em Daniel 10, 7 a 11. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Meus amados irmãos, por diversas vezes a Bíblia fala que Daniel estava orando e de repente lhe veio uma visão. E quando a visão vinha a Daniel, ele entrava nela com tanta profundidade, irmãos, que diz a Bíblia que não lhe restava força, ele ficava fraco, ele caía com o rosto no chão. Era preciso que alguém chegasse da parte de Deus, um anjo, e lhe tocasse, dizendo ser forte, para que ele se fortalecesse e conseguisse ficar de pé. E diz a Bíblia que ele ficava de pé tremendo, o impacto era tão grande, que ele passava um tempo fraco, depois da experiência que tinha com Deus. Meus amados irmãos, o nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus não é um Deus que vive a quilômetros daqui. O nosso Deus é o Deus que intervém, é o Deus que toca no coração, é o Deus que fala, é o Deus que batiza no Espírito Santo e fogo, é o Senhor que sara as enfermidades. Ele é o que dá o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operar maravilha, o dom de discernir espírito, o dom de língua, o dom de interpretação, o dom de profecia. Igreja do Senhor, o Deus que a nós servimos é um Deus que fala, é um Deus presente, é o Deus do milagre, é o Deus do sobrenatural. É hora de nós aqui entendermos o que são olhos marejados de lágrimas, coração incendiado e corpo trêmulo. Meus amados irmãos, o que vai resolver o problema da igreja é comunhão com Deus, que faça o povo tremer na sua presença. Louvado seja Deus. Quem quiser que fique com esse evangelho retórico, com esses sermões áridos, com este culto frio, ritualístico e morto, quem quiser que fique com essas encenações de falsa espiritualidade, meus amados irmãos, eu quero é fogo do Espírito Santo, eu quero é poder de Deus na minha vida, eu quero é a glória de Deus na sua igreja, eu quero ver o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar. Eu quero ver crentes sendo cheios do Espírito Santo e falando outras línguas, conforme o Espírito concede que se fale. Eu quero ver os pecadores clamando a Deus por misericórdia. Eu quero ver pessoas contritas se arrependendo de seu mal. Eu quero ver um avivamento espiritual em nossos dias. Eu quero ver esse céu se abrindo e o Deus Todo-Poderoso derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia!
Aleluia! O século XVIII foi o século do avivamento. Em Northampton, a pregação de Jonathan Edwards sacudiu assembleias inteiras e a glória descia. E aquele homem conta que por várias vezes ia no seu cavalo, em suas devoções diárias, e de repente ele parava, o cavalo descia, olhava para o céu e começava a orar, e tinha experiências gloriosas com Deus. E Deus enchia o seu coração. Ele fala de uma vez em que teve uma visão gloriosa que Deus lhe concedeu. Era aquele homem que, cheio do Espírito, meus amados irmãos, incendiava congregações com a sua pregação. Conta-se que quando Whitefield pregou em sua igreja, Whitefield tinha que parar por diversas vezes, porque Jonathan Edwards chorava que soluçava e incomodava o pregador. Meus amados irmãos, nós estamos precisando de gente cheia do Espírito Santo. Estamos precisando de crentes com fogo ardente do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o tempo se abrevia, a noite se aproxima. O arrebatamento da igreja está às portas. Os anjos já estão tomando as suas trombetas. É hora de você acordar do sono. É hora de você se levantar da sua cama de marfim. É hora de você pegar essa palavra e empunhá-la. É hora de você sair cheio do Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus, porque Deus quer avivar a sua igreja. Aleluia! Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Gostaria de convidar o irmão Cleiton para vir aqui à frente. Vamos bendizer o nome de Jesus nessa noite. É hora de se consertar com Deus, irmão. É hora de se alistar no exército de Deus. É hora de se apresentar para a batalha. É hora de ser uma atalaia de Cristo. É hora de sermos homens e mulheres de oração até que o céu se abra e a glória desça. Vamos cantar aquele corinho, irmão Cleito, que diz: eu navegarei no oceano do Espírito. E vamos navegar, igreja. Vamos navegar no oceano do Espírito nessa noite. Enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Não vos embriagueis com vinho, no qual é devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo, clame a Deus. Você que precisa de um dom espiritual, clame a Deus. Você que está frio, pede renovação a Deus, meu irmão. Peça a Deus para lhe dar uma nova unção nessa noite. Eu navegarei